Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo e hoje a gente vai começar a se preparar para a Guerra Infinita, o próximo filme dos Vingadores, e para isso a gente vai fazer o nosso guia de como começar a ler quadrinhos dos heróis mais poderosos da Terra, a equipe Os Vingadores da Marvel. Nesse guia você vai conhecer um pouco da história, entender o porquê os Vingadores são quem são, porque são essa equipe da Marvel, as formações e alguns dos problemas que eles tiveram ao longo da história, para você saber tudo o que precisa para esse futuro do universo cinematográfico da Marvel que vem por aí. Antes de começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, já deixa o seu like no vídeo, ajuda demais essa divulgação. E aqui na descrição tem vários outros guias de como você começar a ler quadrinhos de outros personagens, de outras editoras, então tem tudo aqui na descrição para você começar a ler quadrinhos. Os Vingadores surgiram na revista Avengers número 1 de 1963. A Marvel precisava de uma equipe para fazer frente contra a Liga da Justiça que fazia tanto sucesso na época. Por isso ela lança essa revista e nela o Loki faz algumas peripécias e os heróis precisam se juntar. Nessa formação dos Vingadores primeira que tinha o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Formiga. Essa história saiu algum tempo atrás na coleção de graphic novels dos heróis mais poderosos da Terra, aquela da Salvati de capa vermelha. A número 1 é dos Vingadores e traz essa história para você conhecer a primeira história dos Vingadores, que é exatamente a primeira indicação desse guia, Avengers número 1. Uma história que, apesar de ser muito datada, parece muito da pegada dos quadrinhos da época e de como o Stan Lee gostava de trabalhar com esse universo da Marvel. É fantástico a forma que a história se desenvolve e você vai gostar bastante. A primeira indicação desse guia, Avengers número 1. A segunda indicação é Avengers número 4, ainda no ano de 1963. Stan Lee e Jack Kirby decidem trazer um dos maiores ícones da Marvel até então, o Capitão América, para os Vingadores. Ele é encontrado, descongelado e passa a fazer parte da equipe. E o mais legal é que o Capitão América vira meio que um símbolo dos Vingadores. Ele, além de ser o líder, ele é o que mais representa esse sentimento desses heróis, o sentimento dessa equipe Vingadores, e isso é muito foda. Durante toda essa história a gente vai conhecendo o Capitão e dali pra frente ele vai se tornar o maior ícone dos Vingadores, um dos maiores ícones da Marvel, um personagem incrível que meio que nasceu pra ser um Vingador, né? Nasceu pra ser o líder dos Vingadores. É muito foda. A terceira indicação é a guerra dos Kree versus os Skrull. Nessa história nós temos essas duas raças em guerra e a Terra no meio desse rolê todo, cara. Então os Vingadores precisam se unir para conseguir proteger a Terra e manter a paz na Terra. É uma história muito boa, um dos clássicos muito bons dos Vingadores, que é essa terceira indicação, a guerra Kree versus os Skrull. A nossa quarta indicação é a ameaça final do Jim Starlin. O Jim Starlin volta para Marvel para finalizar a saga de Adam Warlock e ele faz de maneira fantástica, fazendo um dos maiores clássicos dos Vingadores. Aqui o Thanos já está atrás das Joias do Infinito, então a gente tem muita coisa acontecendo por trás. Os diálogos, as histórias que o Jim Starlin constrói nessa saga são muito boas. É uma história realmente cinematográfica que eu espero que muito do que acontece aqui seja um pouco adaptado para Guerra Infinita, de esperar o que vai vir, mas eu acho que muita coisa vai ser tirada dessa, que é um dos grandes clássicos dos Vingadores, e o Jim Starlin é um monstro em fazer sagas galácticas, né, cara? Ele é foda pra caramba nisso. Em quinto lugar nós temos a saga do Korvac. Ele havia sido modificado por uma raça alienígena, cara, e tinha poderes quase de um deus. Os Vingadores precisam se unir, inclusive aos Guardiões da Galáxia, para conseguir vencer essa ameaça, e é uma história muito bacana, que vai começando a trazer esses crossovers, né? Mostrando que por mais que eles sejam os maiores heróis da Terra, até eles precisam de ajuda, e isso é muito legal. Uma saga muito bem escrita, um roteiro muito bem amarrado, vocês vão gostar bastante. A quinta indicação desse guia dos Vingadores. E em sexto lugar, mais uma vez o Jim Starlin cria uma saga cósmica fantástica. Desafio Infinito, que provavelmente vai ser uma das maiores inspirações para a Guerra Infinita que vem aí, chega trazendo uma das maiores histórias dos Vingadores. O Thanos consegue a manopla e todas as Joias do Infinito, se tornando o ser mais poderoso do universo. Não só os Vingadores, mas basicamente todo o universo Marvel precisa lutar contra o Thanos para conseguir vencer essa ameaça. É uma história muito foda, que apesar de muitos roteirismos para alguns personagens serem mais importantes que os outros, vale muito a pena você ler. Vai servir sem dúvida nenhuma de inspiração para os filmes que vêm por aí, e nessa história o Thanos mostra quem ele realmente é, cara. É uma saga fantástica que a gente consegue ver o poder e principalmente o quanto o Thanos é realmente um titã louco, um psicopata. Uma história muito boa que você vai gostar muito de ler. Então essa é a nossa sexta indicação, Desafio Infinito.
Em sétimo lugar, A Vingança de Ultron. Lembra do Ultron do filme? Lembra aquele filme, A Era de Ultron, que saiu lá em 2015? Então, esquece esse filme, esquece tudo que você viu de Ultron naquele filme e se lembra desse quadrinho depois que você lê. Aqui sim o Ultron mostra quem ele realmente é. Os Vingadores estão passando por diversos problemas, inclusive com a mídia. A população e a mídia não apoiam muito os Vingadores. O Ultron se aproveita disso e toma um país inteiro na Europa, cara. Ele destrói esse país, toma conta e os Vingadores precisam lutar contra ele. Aqui a gente entende o tamanho do poder e até onde os braços do Ultron conseguem chegar, cara. Ele alcança momentos incríveis e os Vingadores são testados de verdade nessa saga. Uma saga muito boa que vale muito a pena a sua leitura. E em oitavo lugar, Vingadores, A Queda. Aqui nós temos os Vingadores passando por diversos problemas, inclusive um surto da Feiticeira Escarlate faz com que eles sofram diversos ataques e decidam se separar. Esse é o início da fantástica fase do Brian Michael Bendis com os Vingadores, e logo quando ele chega, ele decide destruir esses personagens. Eles passam por momentos extremamente complicados nesse quadrinho, e aqui a gente consegue ver muito da humanidade, que até esses super-heróis também têm. Uma história muito legal. E em nono lugar, a HQ A Fuga, que é também do Brian Michael Bendis. Ele continua essa fase dele com os Vingadores, e como ele tinha destruído os Vingadores em Vingadores A Queda, ele precisa recuperar e construir de novo esses heróis. Aqui o Capitão América vê realmente a importância dos Vingadores depois de uma fuga de uma prisão, acabar saindo diversos vilões. Ele precisa reunir uma nova equipe, motivar essa equipe e realmente relembrar ao mundo quem são os Vingadores. Uma história muito boa. Em décimo lugar, é claro que não poderia ficar de fora essa saga, a saga que dividiu o universo Marvel exatamente ao meio, Guerra Civil, uma das maiores sagas da Marvel, não só pela qualidade, eu gosto muito da história, mas também pelo contexto político que aquela saga tem. Aquela saga representa muito do que era os Estados Unidos na época, e isso é muito bacana. Aqui nós temos um grupo de super-heróis fazendo uma cagadinha e matando muita gente, e os heróis começam a ser questionados até que o governo aprova a lei de registro de super-humanos, que basicamente iria obrigar todos os super-heróis a se registrarem no governo, passarem suas identidades secretas e tudo mais. Capitão América de um lado, Homem de Ferro do outro, e uma batalha incrível. Termina com momentos muito bons, momentos épicos. Enfim, não precisa falar muito de Guerra Civil, vocês com certeza sabem, mas é uma saga que vocês precisam sim ler. E em último lugar, a última indicação desse guia não faz parte muito da cronologia da Marvel, mas é Os Supremos, que é um selo um pouco mais adulto da Marvel. E aqui nós temos os Vingadores de uma forma como você nunca viu, cara. Eles são representados de uma forma diferente, as lutas são muito mais complexas, os textos, os diálogos são mais complexos. É uma história fantástica. Os Supremos traz muito de quem são os Vingadores, mais elevado a potências estratosféricas. Um quadrinho fantástico que você precisa ler. Depois de ler tudo isso, né, você já entendeu quem são os Vingadores quando você chegar aqui. E esse quadrinho é mais um outro momento dos Vingadores, uma outra pegada dos Vingadores realmente, mas que vale muito a pena você ler também e você vai gostar muito. Os Supremos, a nossa última indicação nesse guia dos Vingadores de quadrinhos. Então é isso, depois de você ter lido todos esses quadrinhos, você vai estar bem inteirado para ler qualquer outra coisa dos Vingadores. Você vai entender muito do que aconteceu nessas histórias deles, então você vai saber como ler qualquer outro quadrinho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais com aqueles seus amigos que também precisam começar a ler quadrinhos. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.